Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a você que acessou este vídeo, ou boa noite, ou bom dia. Hoje é 4 de fevereiro de 2022 e esse vídeo nós queremos falar sobre: você está atravessando algum deserto? No livro de Mateus, capítulo 4, o verso 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui diz que o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Há sempre um propósito quando Deus nos conduz para o deserto. Então, se você está passando por algum deserto, por alguma situação de deserto, porque o deserto não é apenas aquele lugar que é cheio de areia, de montanhas com areia, sem árvores, sem rios, sem comida e etc. Deserto é deserto. Mas se você está passando por uma situação e se sente no deserto, que na verdade não deixa de ser um deserto, e muitas vezes você está sozinho na situação, não tem com quem contar, saiba que você está sendo treinado, você está sendo preparado, moldado por Deus. Porque o Senhor Jesus, ele foi para o deserto conduzido pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus, pelo Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, conduziu Jesus para o deserto. Qual o objetivo? Ser tentado pelo diabo. Mas ainda foi mais além. Porque o Senhor Jesus tinha acabado de ser batizado e cheio do Espírito Santo. Então, ele precisava ir para o deserto. Aprove a Deus levá-lo para o deserto com esse objetivo, ser tentado pelo diabo, mas também com o objetivo de prepará-lo psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Então, 4 áreas importantes que Jesus foi preparado. Psicologicamente, porque ele ia enfrentar lá na frente muita pressão psicológica, muita pressão emocional, muita tentação espiritual e muita provação também física, cansaço, dores, fome, sede, cansaço físico, a própria cruz, o próprio Getsêmani, as afrontas dos soldados, dos sumos sacerdotes, a pressão psicológica dos fariseus, a pressão psicológica emocional dos soldados, de Pilatos, a pressão psicológica de todos que o confrontavam, testes que ele foi tentado pelos fariseus, pelos sumos sacerdotes. Então, uma série de situações. A questão física do peso da cruz, a coroa de espinho, as bofetadas, cuspidas no rosto, todo o sofrimento ele teve que ser preparado psicologicamente, emocionalmente, para saber ficar em silêncio nos momentos de confrontamento com Pilatos, com Caifás, com Herodes e
com todos os que se levantaram contra ele. E no deserto ele foi tentado. Aí foi realmente complexo, porque o diabo usou argumentos para tentá-lo tirar da presença de Deus, do propósito, da missão, oferecendo a ele coisas, o mundo inteiro, as glórias do mundo, o reino deste mundo, tentando fazer obedecer a ele, fazer cumprir os desígnios de Satanás, tentando levar a adorá-lo. Veja tal pressão psicológica. E no deserto, o Senhor Jesus, ele enfrentou também animais peçonhentos. Escorpião, lacraia, cobra, serpentes, o frio, a solidão, o calor, tudo isso. Imagine você ficar num lugar, num deserto, na escuridão, sem ter o que comer, sem comer 40 dias. Talvez bebeu água, possivelmente. Aqui diz apenas que ele não comeu durante 40 dias. Não podemos dizer, porque não diz na Bíblia que ele bebeu água, mas eu acredito que ele possa ter, em algum momento, bebido água. E não, para não desidratar, né? Então, ele foi preparado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para enfrentar o que ele ia enfrentar lá na frente. Enfrentar demônios, legiões, demônios que vieram ao seu encontro e tentou confrontá-lo cara a cara. E ele estava preparado espiritualmente, psicologicamente. Então, se você está passando por um deserto, você não está passando por um deserto simplesmente porque você quer. Você está passando porque Deus permitiu, ainda que tenha sido você que tenha criado a situação. Porque muitas vezes nós criamos situações que nos levam a situações complexas, complicadas. E nós somos os criadores, muitas vezes, do problema que nós estamos passando. Então, por exemplo, você casou com uma pessoa inadequada. Uma pessoa que não era para ter casado. Tinha todos os indícios que não era para casar. E você, levado pelo coração, pelo sentimento, pela paixão, casou. Aí você casa e passa a ter uma vida desgraçada. De conflito, de guerra, de repente de traição, de repente foi traído ou traída. De repente teve filhos e aí ficou com os filhos sozinha, num deserto, desempregada ou desempregado. E o casamento está indo por água abaixo. Ou casou com uma pessoa que não era cristã e você era. Muita gente acontece isso. É cristã e casa com um não cristão, ou casa com um católico ou com um incrédulo, por causa da paixão. Leva em conta que a pessoa ela é boazinha, que ela é tranquila, que ela é trabalhadora, que é isso, que é aquilo. Mas não tem um relacionamento com Deus e a pessoa casa. Tem muita gente assim. E depois quebra a cara. Então você criou a situação. E agora está passando por um deserto. Mas Deus permitiu tudo isso. Porque Ele tem um controle de tudo. Ele tem um controle da nossa vida. Mas no fim das contas, sempre Deus quer nos ensinar alguma coisa com o deserto. Sempre Deus quer moldar o nosso caráter no deserto. Ele fez isso com Moisés, quando Moisés foi para o deserto fugitivo, com uma preparação para Moisés, porque depois ele ia voltar e enfrentar o faraó. Ele ia enfrentar todas as situações ali das pragas derramadas sobre o Egito. E tantos outros homens de Deus que passaram por deserto. Não há ninguém perfeito, não há ninguém 100%. Então Deus sempre permite que nós passemos por deserto, o deserto da solidão, o deserto de um problema financeiro terrível, o deserto de um problema familiar, conjugal, sentimental, terrível ou sexual, um deserto de um problema físico, orgânico, uma doença, um problema de saúde, um deserto psicológico, uma opressão espiritual,
uma guerra espiritual. Eu já passei por guerras terríveis espirituais. Ataques satânicos que eu ficava, Deus, por que está permitindo isso? Mas ele me moldou o meu coração, preparou o meu psicológico para eu enfrentar depois legiões de demônios sem medo algum. Por quê? Porque eu fui preparado, lutei com os demônios espiritualmente, meu espírito com eles. Quando eu me encontrei com as pessoas de endemoniado, não tinha medo, encarava, podia ser a legião que fosse, porque eu fui preparado. Então Deus sempre tem um propósito. A visão espiritual que eu passei a ter do mundo espiritual foi preparado durante anos, num deserto de todas as noites ser atacado, muitas noites ser atacado por demônios. E já falei no canal aqui, já citei situações que eu passei até um mês passado. Eu citei uma situação, acredito que foi mês passado, coloquei no canal. Então, se você está passando por um deserto, é um propósito de Deus, é uma permissão. Porque tudo que acontece em nossa vida é controlado por Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você está passando por alguma situação difícil, complicada, seja no casamento, seja na vida financeira, seja na vida profissional, sentimental, sexual, espiritual, na família, nos negócios, em qualquer situação. Se você é de Deus, se você tem um relacionamento com Ele, tem a sua fé no Senhor Jesus, você está sob a direção de Deus. Tudo que nos acontece, bom ou ruim, é assim que José via, bom ou ruim, estava sendo dirigido por Deus. E ele não levou em conta tudo que ele passou, José não levou em conta, e se revoltou contra os irmãos, entrou em depressão, ficou revoltado, frustrado. Não, ele sabia que Deus estava na direção dele, que o Senhor era com ele. Assim temos que ser nós. Temos que ser assim. Situações que nós muitas vezes perguntamos, por que eu estou passando por isso? O deserto da nossa vida está sob o controle de Deus. No momento certo ele vai nos tirar desse deserto. Não sei através de quê, pode ser através até da morte, mas ele está no controle. Pode ser através da volta de Jesus, pode ser através da vitória, mudando a situação, mudando o quadro. Se é um filho que está nas drogas, se é um marido que está nas drogas, se é um marido que não é convertido, se é a esposa que não é convertida, se é um problema de desemprego, de saúde, seja lá o que for, um dia nós saímos desse deserto. Porque na realidade nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo. E Jesus não prometeu para a gente vida 100% aqui de felicidade. Ele disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele está conosco, nós vamos vencer, porque a vitória já foi decretada por ele, lá na cruz do Calvário. Então Deus, ele tem o melhor para nós. E muitas vezes nós não compreendemos porque Deus permite certas situações na nossa vida. Eu muitas vezes me pego assim, mas glorifico, louvo, exalto, seja na solidão, seja em momento difícil, seja na doença, seja na dor, seja no desespero, seja na angústia. Meu coração está glorificando, a minha boca está glorificando, esperando a vitória do Senhor. É assim que você tem que se comportar. Se você blasfemar, se você murmurar feito o povo no Egito, feito os hebreus no Egito, lá no deserto, o povo de Israel no deserto murmurou, confrontou Deus, blasfemou e foi até adorar um bezerro de ouro. Então, se nós sairmos do foco, aí a terra vem e nos engole. Como aconteceu com o povo de Israel. Os rebeldes a terra engoliu. Porque foram desobedientes, confrontaram Deus. Não entenderam que Deus permitiu eles ficarem ali 40 anos rodopiando ali no deserto. Olha só, que situação.
No deserto. Então, se você está atravessando uma situação de deserto, Deus está permitindo. Glorifica ao Senhor, exalta o seu nome, adore. Faça o que Jó fez. Adorou. A situação de Jó, eu tenho certeza que nenhum que eu estou falando passou pior do que ele. Mas o que é que Jó fez? Adorou. Adorou. Foi o que ele fez. O que é que Jesus fez no deserto? Com certeza adorou ao Pai. Estava em comunhão com o Pai. É assim que funciona. Se sair do foco da adoração, da glorificação, da submissão, da obediência, aí a gente não vai alcançar a vitória, não vai passar no teste do deserto. Então, meu querido amigo, amado irmão que me ouve, glorifique a Deus nesse deserto que você está. Louve o seu nome, exalte o seu nome. Tire momentos de glorificação, de adoração, de louvor na sua casa. Não espere só pelo culto da igreja, do templo ou coisa parecida. Se você não vai ao culto à igreja, faça em casa. Glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, exalte o seu nome em casa, no seu quarto, na cozinha, na sala, onde você estiver. Se estiver só, se estiver com alguém, esteja em adoração, no espírito, no coração. E Deus dará vitória a você. E Ele está vendo tudo. Ele está vendo o seu coração. Ele está vendo que você no deserto não está murmurando, não está confrontando Ele, blasfemando, culpando Deus de um problema até que foi você quem criou esse deserto. Foi você que criou muitas vezes a situação. Vou dar um outro exemplo. Você dá entrada na compra de um carro. E aí você compra esse carro e mete a cara e compra. E talvez não tenha nem essa condição toda, mas muitas vezes até induzido por alguém, pela esposa, por alguém, e vai, compra esse carro e tal, e você vai e compra. E depois você não pode pagar, tá endividado no SPC, no Serasa, e tá com o cartão bloqueado, e tá cheio de dívida, todo perturbado por problema financeiro. Eu conheço pessoas que já entraram até em depressão por dívidas, até com agiota, problemas financeiros, e fica perturbado. Tem gente que até infarta. Eu tenho um amigo no trabalho que essa semana, anteontem, trabalha no meu setor, e infartou por problemas financeiros, problema de dificuldade financeira, num novo relacionamento, num novo casamento que ele entrou, e infartou. Está internado. Cheio de problemas, de dificuldades no casamento, na família, nova família que constituiu, e problema financeiro. Quase morre. E aí depois a pessoa quer culpar Deus. Né? Então muitas vezes a pessoa vai e compra o carro, aí depois não pode pagar. Fica todo endividado, angustiado, sem dormir, com insônia, às vezes até em depressão, e depois quer culpar Deus. É um deserto. Está passando por um deserto. Mas quem criou o deserto? Quem criou a situação foi a pessoa. Deus permitiu. Mas Deus é misericordioso, está pronto para restaurar, restabelecer a situação da vitória. Se a pessoa buscar a Ele, clamar, pedir direção, perdão, graça, misericórdia, Ele restaurará a pessoa. Fortalecerá e dará condições da pessoa sair desse deserto. Então, muitas vezes, a permissão de Deus nos leva a essas situações drásticas, mas sabendo que no final Ele vai nos servir, como o Senhor Jesus foi servido pelos anjos. Deus vai nos preparar uma mesa, como preparou a mesa para o Senhor Jesus ali, com os anjos que veio servi-lo, trazer certamente alimento para ele, água e outras iguarias, e preparou uma mesa no deserto.
Então Deus ele prepara uma mesa no deserto. Os anjos vieram trazer comida, alimento, água ali, certamente ali no deserto. Aquilo foi prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus preparou uma mesa para Jesus ali no deserto. Na presença de Satanás, porque Satanás estava ali ao derredor, de longe observando. É assim que Deus faz na nossa vida. Que Deus possa iluminar seu caminho, abrir seu entendimento para você entender que Deus nos permite chegarmos numa situação de deserto para nos moldar, para nos ensinar, para nos fazer amadurecer, para nos fazer crescer espiritualmente, para que no final o seu nome seja glorificado. Todas as coisas cooperam para o nosso bem e para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos, Deus abençoe você, em o nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Compartilhe o vídeo e que você possa alcançar a vitória do Senhor. Pai, obrigado por esse vídeo. Dá vitória a essa pessoa que me ouve, seja qual for a situação, mesmo que tenha sido ela que tenha criado a situação. Tira ela desse deserto, dá vitória. Em nome do Senhor Jesus, quebra os laços, as correntes, toda a opressão, a perturbação, a depressão, a angústia, o medo, o pavor, o pânico, a ansiedade. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Estende a tua mão de graça, de misericórdia, de perdão. Dá direção, meu Pai, nesse deserto, para que essa pessoa saia dele cantando vitória. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, te agradeço. Amém. E graças a Deus.